Uma boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade de mais este dia de oração. Agradecemos aos bons espíritos que nos assistem. Que nós possamos na noite de hoje, nessa vibração de paz e de amor, sermos úteis na seara do bem, que as nossas boas intuições, que os nossos pensamentos de amor e de paz, nós possamos vibrar aí pelo planeta, vibrar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos governantes, por aqueles que nos pedem prece, por aqueles que, assim como nós, estão na caminhada rumo à evolução e que nesse momento, para aqui nesse Evangelho, para fazer uma prece, para ouvir uma leitura, e que esse canal aqui, de uma forma tão simples, possa alcançar os corações que necessitam desse apoio, que necessitam de um auxílio espiritual, de uma palavra amiga, e que pelo menos uma única frase que seja dita aqui na noite de hoje possa servir de auxílio aos nossos irmãos na nossa caminhada terrestre. Que todos nós que estamos aqui reunidos, espíritos encarnados e desencarnados, possamos ouvir a palavra do Mestre e que ela nos sirva de alimento na nossa jornada evolutiva, que assim seja. E nós vamos fazer a leitura inicial, a leitura do Evangelho, capítulo 12. Nós abrimos aqui: amai os vossos inimigos. Lembrando que o nosso Evangelho no Lar é uma frase, é um texto, é uma passagem. Você coloca aí na tua casa um copo com água, uma jarra com água, para você tomar na hora que encerrar o Evangelho. Ela vai sendo fluidificada pela espiritualidade. E o nosso texto, como eu disse, pelo menos uma frase sirva para cada um de nós. Que Jesus esteja presente aqui no nosso Evangelho e que nós possamos aproveitar esses instantes que estamos aqui em oração. E o nosso Evangelho de hoje: amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vos apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis de mais do que os outros? Os pagãos também fazem o mesmo. Eu vos digo que vossa justiça, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, jamais
entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 29, de 43 a 47. Se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam àqueles que as amam? E se vos fazeis o bem apenas porque vos fazeis, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida também emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que estão à nossa volta, que nem sempre nos querem bem, né? Mas que nós temos que ser tolerantes, temos que fazer esse movimento pela paz, esse movimento para que não criemos mais encrencas, que não criemos mais desavenças. Então, amar os vossos inimigos foi a nossa passagem de hoje do Evangelho. Uma das leituras que nós vamos fazer. A próxima leitura é o livro da Terezinha de Oliveira, dando continuidade no nosso Evangelho no Lar. Também vamos abrir aleatoriamente. E é uma passagem que fala aqui: se não perdoardes. Capítulo 7 do livro Parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Essa passagem fala assim, olha: se não perdoardes o pecado de um irmão. Essa parábola é precedida de um episódio em que Jesus procura orientar os discípulos sobre como deveria proceder na irmandade em que constituíam, caso algum deles viessem a cometer um erro que pudessem acarretar prejuízos à comunidade ou a si mesmos. Narra Mateus, no capítulo 18, versículo de 15 a 20, que Jesus os orientou assim: primeiramente, procurar o irmão e conversar com ele, em particular, discretamente. Se ele atendesse, se teria ganho. O irmão, ou seja, teria conseguido evitar maiores males e se recuperaria o irmão. Se não o atendesse, procurai o apoio de testemunhas, levar o problema à apreciação da igreja, isto é, do agrupamento que estaria relacionado à questão, para ver se tudo se esclareceria. Se, mesmo assim, o irmão não atendesse, deveria ser considerado como gentil e publicano, ou seja, nada mais faria parte da irmandade. Não significava, porém, qualquer revanche, maldade, ou apenas passaria a ser tratado como qualquer outra pessoa, e todas as criaturas sempre merecem de nós atenção e ajuda no que for possível. Essa orientação de fraternidade e de bom senso, dada por Jesus a seus discípulos, pode ser estendida a todos os relacionamentos humanos, na família, na área profissional, na religião, etc. Ante o comportamento faltoso de alguém no agrupamento, procuremos conversar em particular, no sentido de alertar, aconselhar,
Se necessário, recorramos ao grupo, buscando ainda uma solução conciliatória. Se em todos os casos, não houver conscientização, nem uma mudança de atitude do faltoso, convém que se mantenha a distância acauteladora dele, enquanto durar sua atitude irreconciliável, pois não devemos agir com indevida complacência ante dos erros, nem deixar que continue se exercendo no grupo a sua má influência. Então veja, aqui Mateus fala para nós que nós devemos, no caso de uma situação difícil e complicada, primeiro conversar com o irmão. Tentar conversar com o irmão. Se não for possível, chamar mais algumas pessoas para que forme um grupo para conversar com ele. E se ainda assim não for possível, que então ele se afaste, mas que não se exclua essa pessoa da comunidade. Muitas vezes nós tiramos as pessoas da nossa vida pela nossa falta de perdão, porque nós não conseguimos conversar com as pessoas. Muitas vezes o diálogo fica travado entre nós, entre o outro. Então a situação fica difícil quando nós estamos cheios de razão, né? Então o perdão, ele traz muito disso, né? A falta de diálogo, a falta de expor a conversar com o outro, chamar mais alguém para tentar resolver a questão. Então, na questão do perdão é muito complicado, porque muitas vezes nós deixamos que algumas pessoas saiam da nossa vida sem nem ao menos tentar essa conciliação, né? Deixar por perto, ali, para resolvermos devagar as questões, né? Fazer uma vibração em cima daquela situação. Então, o não perdão é complicado. Que nós possamos trazer na nossa vida essa reflexão. Que nós possamos perdoar o outro, principalmente a nós mesmos, pelas nossas faltas. Às vezes cometemos falta com o outro e nós nos afastamos. Então, que nós possamos fazer essa reflexão do auto-perdão, do perdão ao outro, nessa busca de conciliação e de harmonização. Hoje, nós lemos a primeira passagem, que foi a passagem do Evangelho, uma passagem muito bacana, né? E essa aqui agora da Terezinha de Oliveira, nós vamos ler só mais um trecho aqui do livro do Chico. O nome do livro é Coragem. Vamos ler um texto bem pequenininho e depois a gente comenta e parte para a nossa parte final. O texto é o capítulo 15, que chama Para Renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que os problemas são ingredientes para a evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita as pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre, antes de agir, a fim de que os atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição dos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência e a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes
de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente, porque toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Olha que bonito. Então, essa passagem da renovação, ela vem de encontro com o nosso evangelho de hoje. Nós falamos do perdão, nós falamos de pagar o mal com o bem. E aqui, além de falar da nossa renovação, daquilo que nós podemos e devemos fazer no nosso caminho, né, para a nossa renovação, ele fala aqui que quando nós temos uma dificuldade, essa passagem é uma passagem bastante interessante, que nós possamos falar apenas para aqueles que são capazes de nos ajudar. Porque também não adianta as lamúrias e as reclamações para aqueles que não conseguem resolver os nossos problemas. Então, ele fala aqui que o Espírito é eterno, que nós possamos nos apoiar nas palavras do Chico, dessa passagem tão bonita aqui do André Luiz, para fazer realmente a nossa renovação. O nosso evangelho é um evangelho que auxilia no nosso dia a dia, tem a intenção de trazer os corações para perto de nós, nessa nossa busca pela renovação de nós mesmos. Agora já caminhando para finalizar o nosso evangelho, que tudo que nós falamos aqui seja primeiramente para nós, para auxiliar os nossos que são próximos, ampliando um pouco mais para os nossos vizinhos, que todos eles recebam as boas vibrações do Cristo, ampliando um pouquinho mais para o nosso bairro, para que todos os irmãos que se unam com essa vibração também possam receber as boas vibrações do Mestre Jesus, a nossa cidade, as cidades mais próximas a nós, que todos eles possam receber essas singelas vibrações de paz, de luz. O nosso evangelho é um evangelho que busca levar luz para todos de uma maneira muito simples, e que nós possamos, na noite de hoje, agradecidos aqui já na finalização, que nós possamos ter uma noite de paz, em agradecimento a Jesus por todos aqueles que colocaram as suas preces, as suas intenções, que eles sejam auxiliados e que nós possamos nos encontrar na próxima semana, às terças-feiras, a partir das 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, luz para todos. Que tenhamos todos uma boa noite na paz do Cristo. Que assim seja.